Muito boa noite, alunos aqui da Faculdade de Direito. Hoje nós vamos estudar Direito Penal, aqui a analisar um pouco do artigo 157, né, referente ao roubo. O artigo 157 diz que subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou a violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzir a impossibilidade de resistência. É isso aí, vocês já sabem, né, alunos, mas tem que analisar o parágrafo novo, que é o parágrafo 4º, em relação aqui ao dia de 27 de julho de 2021, que diz que caso subtrair a coisa alheia móvel seja uma medalha e a violência ou grave ameaça seja a arbitragem e for numa Olimpíada do Japão para prejudicar o Brasil, pode, tá valendo. Crise olímpico. Sim, meus amigos, o ouro chegou. O ouro, enfim, chegou, está em terra Brasilis. Se não fosse por um roubo tão grande, a gente não tava tão puto. Mas o ouro veio, de um jeito ou de outro, o ouro veio. Mas com muito roubo, com muito sacrifício. Meu amigo, que a arbitragem do Japão é clubista, é sacanagem. Mas o ouro veio. Um bronze também veio ontem na natação. Então hoje, o Crise Olímpico vai ser assim, ó. Puto pra caralho, mas agradecendo pelas medalhas e que venham muito mais. Perdeu alguma coisa no Japão ontem? Vem com a gente, que o Cris tá começando. Começando aqui, como sempre, redes sociais aqui embaixo, também na twitch.tv/crisecast, que a gente faz as lives lá 3 vezes por semana. Siga a gente nas redes sociais para acompanhar toda a cobertura das Olimpíadas que a gente tem feito. E vamos embora para ver o que aconteceu ontem no Japão. E lembrando, agora os vídeos de agenda e resumo voltaram a ser juntos. É melhor ser junto mesmo, porque separado acaba dando um trabalho muito grande. E fica muito difícil de postar os vídeos no horário antes de começar o novo dia de Olimpíadas. Então, tô fazendo aqui o resumo e a agenda tudo junto, beleza? Além de que tá na descrição o meu roteiro, como sempre está, com a agenda perfeitinha para você pegar aí anotada, caso você queira fazer o seu próprio cronograma do que você vai acompanhar ou não. Vamos lá, resultados do dia 7 no basquete 3x3, que a gente sempre começa por ele, e tá terminando o basquete 3x3, tá? Hoje vai ser o último dia, então nas quartas de finais agora do dia 7, nós tivemos a vitória da China em cima da Itália por 19-13, a vitória da Rússia, a vitória da França e a vitória da Lituânia. Então o Japão foi eliminado tanto no feminino como no masculino e acabou não passando para as quartas de finais. Hoje nós vamos ter a semis e a final. Então medalhas hoje no basquete 3x3. Tiro com arco, nós tivemos aí mais uma fase qualificatória ali, os 32 avos e os 16 avos, que nós aqui chamamos de oitava de finais, mas sem Brasil. Mas tem Brasil hoje, a gente fala disso no final. Na ginástica artística masculina, na feminina, os times femininos, a Rússia ficou com o ouro de forma surpreendente, os Estados Unidos pegou a prata e a Grã-Bretanha pegou aí o bronze. Curioso falar que a Simone Biles acabou pedindo para sair no meio da prova, não sei se ela teve uma caganeira, não sei se ela teve um problema ali, mas ela pediu para sair no meio da prova e não completou e deve voltar daqui amanhã no individual geral feminino. No badminton a gente teve 15 grupos aí novamente sem resultados brasileiros, mas tem 2 Brasil hoje entrando em quadra. No softball a gente terminou o softball, infelizmente, com o Japão campeão em cima dos tradicionalíssimos Estados Unidos aí com a prata, e o Canadá acabou vencendo o México e pegou o bronze. No basquete, o Japão venceu da França, a Nigéria perdeu dos Estados Unidos, a Austrália perdeu da Bélgica e a China deu um pau em Porto Rico aí nas fases de grupos. Segue firme, muito legal de acompanhar o basquete de altíssimo nível. No vôlei de praia, um pouco de decepção. Nós tivemos 3 jogos e o Brasil procura-se rival no vôlei de praia, mas acabamos perdendo 2 jogos. Perdemos com o Alisson e o Álvaro para os Estados Unidos por 2-1 e a Agatha e a Duda perderam para a China. Resultados um pouco inesperados, para ser sincero, mas nem tudo é cravos. Tivemos as rosas de Evandro e Bruno Schmidt dando um pau do Marrocos, então conseguimos vencer aí também um joguinho ontem no vôlei de praia. Calma, que é grupo e o Brasil está muito bem colocado e tem toda a chance de passar sem muitos problemas. No boxe peso pesado, 81 até 91 quilos, vitória, Abner do Brasil. Abner Teixeira venceu o inglês Shavon Clark no placar de 4-1 por pontos, então maravilhoso. O Abner foi pra cima e trouxe mais uma vaguinha pra gente. Na canoagem slalom, uma decepção, porque a Ana Sátila estava muito bem, mas por um errinho no final da prova acabou não se classificando pra final, então a gente não teve esse prazer de ver ela, mas ela volta pra disputar a canoa na canoagem slalom. Ela estava com o caiaque agora na modalidade de caiaque. Quem venceu foi a Alemanha com a Ricarda Funk, né, pegou o ouro. A espanhola pegou a
prata e a Jessica Fox da Austrália pegou o bronze. No ciclismo de montanha, onde tínhamos Brasil, infelizmente não fomos tão bem com a Jaqueline Mourão, ela foi eliminada ao ter 2 voltas passadas por ela e ela ficou aí em 35º, mas as medalhas foram todas para a Suíça. Suíça em primeiro, segundo e terceiro, fez um pódio todo suíço aí, com o ouro para Jolanda Neff, a prata para Sina Frey e a Linda Indengard ficou com o bronze. Mergulho de feminino, plataforma de 10 metros sincronizados, China com o ouro, Estados Unidos com a prata e México com o bronze. No hipismo, por adestramento por time, né, a Alemanha com o ouro, os Estados Unidos com a prata e a Grã-Bretanha com o bronze. E na esgrima, no sabre femininos por time, tivemos a Estônia muito forte na esgrima, essas Olimpíadas, pegou o ouro, a Coreia do Sul pegou a prata e a Itália pegou o bronze. No futebol, um jogo difícil. Um a mais, o Brasil quase não consegue vencer, venceu por 1-0 suado contra a Zâmbia, né? Zâmbia, aquela que tinha passado de 10 gols, quase uma goleada histórica contra a Holanda. Um jogo esquisito, mas o Brasil ganhou, conseguiu passar, tá tudo certo e a gente vai para as quartas de finais. Quartas de finais ficaram desse jeito. A Grã-Bretanha vai pegar a Austrália e a Suíça pega o Japão numa chave, e na nossa chave, Holanda, Estados Unidos, Brasil e Canadá. Temos chance de passar do Canadá com certeza, e são chaves difíceis pela frente. Se a gente chegar na final aí, é duro, mas dá com certeza. Handball, aí sim, um jogaço, 33-27 pro Brasil contra a Hungria que tem uma liga fortíssima, uma das mais fortes do mundo em relação ao handball, conseguiu vencer com muita superioridade as meninas do Brasil. No judô, um resultado estranho, eu vou dizer por que estranho, porque no masculino, o Eduardo Yudi Santos perdeu por Sagmuk de Israel, então foi eliminado logo na primeira fase, mas a Kathleen Quadros, que era bem favorita a tentar uma medalha hoje no feminino até 63 quilos, teve algumas lutas meio esquisitas. Ela passou da atleta de Honduras por WO, porque a atleta de Honduras não bateu peso, pegou a canadense, pegou a atleta de Mongólia antes, nos preliminares, conseguiu passar, foi até as quartas, pegou uma canadense, começou alucinada na luta e teve um momento que ela só desligou, ela meio que desistiu. Ela parou de lutar e a atleta canadense foi e ganhou. Jogando a brasileira para repescagem, depois ela pegou a holandesa, começou de novo toda pra cima, alucinada, com medo da holandesa, e teve um momento que ela meio que deu uma desistida, assim, ela só parou de lutar e parou de reagir, e a holandesa acabou passando e o Brasil ficou sem medalha no judô no dia de ontem. Na vela, bons resultados, tá? O Robert Schneider conseguiu melhorar a sua qualificação aí nas 3 baterias de ontem, pegou um 4º lugar, um 3º e um 5º, então ele subiu para 3º lugar na classificação geral, no momento pegando um bronze, o Robert Schneider aí, né? Pegaria se terminasse agora, mas ainda tem algumas séries para ele terminar. No feminino, 49 FX, a Martine Grael e a Karena Kunze ficaram em 5º e depois em 1º, além do 15º no primeiro colocado que foi descartado, então elas estão atualmente em 3º na classificação geral. Excelente. No 49 masculino, o Marco Grael e o Gabriel Borges só tiveram uma bateria e ficaram em 8º, então acho que tem muitas séries pela frente. O Jorge Zarif teve o pior resultado da vela no Brasil, ficou em 7º e depois em 15º, ficando em 13º na classificação geral, mas como eu disse, tem muitas pontuações pela frente ainda para serem conquistadas, então vai Brasil, tem ouro nessa vela aí. E aí, meus amigos, nós vamos pro surf. É assim, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, as quartas de finais. Medina e Ítalo Ferreira passaram com tranquilidade e a Silvana Lima acabou caindo para Carissa Moore, né? Caindo ali pelo caminho. Infelizmente não deu para Cearense, mas fez uma belíssima bateria, tá? Foi um 14-26 a 8-30, então fez uma belíssima bateria e fica aí o reconhecimento a Cearense de Paracuru, que foi longe nas Olimpíadas. Agora, é na semifinal que tudo começa a ficar estranho. A gente teve uma bateria entre Gabriel Mendia e Kanoa Igarashi do Japão. A questão é que o Gabriel estava soberano demais na prova, estava muito bem, tinha conquistado 16,76 pontos e o japonês estava tentando buscar uma onda e de repente ele consegue fazer um aéreo muito parecido com 2 aéreos que o Gabriel Medina já tinha feito na prova. Só que a diferença é que o japonês pegou no nose da prancha, né, na frente da prancha, o que normalmente tira pontos, porque você está se utilizando da prancha para se equilibrar. É da mesma lógica do skate. Mas, ao contrário do Gabriel, o Kanoa recebeu a maior nota da prova com 9 pontos muito.
9 pontos, o suficiente para ele passar do Gabriel, faltando 3 minutos para acabar a prova. Então foi uma nota muito estranha. Várias páginas de surf, vários comentaristas de surf aí se pronunciaram dizendo como essa nota é completamente irregular. Se você for ver nas notas dos juízes, teve juiz que deu 9.8, teve juiz que deu 7.5. Como é que 9.8 e 7.5 no mesmo arbitragem? Muito esquisito, mas acabou que o Canoa passou e tirou o Gabriel da final do surf. Foi uma decepção para todo mundo, um dos melhores do mundo aí, ícone da Brazilian Storm, não avançou para a final. Pelo menos do outro lado, o Ítalo Ferreira teve uma bateria difícil também contra o Owen Wright, ganhou de 13 e 17 a 12 e 47, mas venceu nas ondas e mereceu a classificação para a final. E aí no bronze, novamente o Gabriel Medina entrou no mar enfrentando o Owen Wright, e a questão aqui foi um pouco diferente. Logo no começo da bateria, o Owen Wright conseguiu um 6.5 num aéreo, tá tudo bem, foi um aéreo que merecia um 6.5. A questão é que no final, no meio pro final da prova, o Gabriel conseguiu um aéreo mais alto, com mais flips, e conseguiu um 6. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. O Gabriel foi roubado por 2 vezes na prova. E aí o Brasil acabou perdendo o bronze também. O Gabriel tanto perdeu, foi roubado na semifinal, como também na disputa pelo bronze de formas completamente aleatórias. Já é um mar muito difícil porque tem poucas ondas, então as manobras já são esquisitas, e o Gabriel conseguiu voar muito nas 2 provas. Mesmo assim, a arbitragem segurou a nota dele e prejudicou ele por 2 vezes, tanto contra o japonês como contra o australiano, e o brasileiro acabou ficando sem medalha alguma. Mas não temam, crianças, não temam, o Nordeste tá aqui para salvar vocês. O potiguar Ítalo Ferreira veio pra cima, não quis saber de roubo. Não dá pra roubar se você não conseguir onda, né, o japonês? Vambora! O Ítalo foi pra cima, pegou o ouro de forma completamente absurda, 15.14 a 6.60 do japonês. Inclusive, numa bateria muito estranha do japonês, ele entrou em 25 ondas diferentes e não conseguiu completar nenhuma. Desistiu da grande maioria, não conseguiu fazer as manobras. Eu não entendi qual foi a estratégia do Canoa. Eu não sei se ele percebeu que foi roubado e a sua honra o afetou, alguma coisa assim. O fato é que o Ítalo Ferreira foi pra cima e trouxe o primeiro ouro pra casa. A gente esperava o ouro e alguma outra medalha, mas não deu pra fazer essa final brasileira. Mas o importante é que o ouro veio, mesmo com tanto roubo, com o Brasil sendo prejudicado tantas vezes, tanto no surf como no skate ontem, que a gente viu que o brasileiro, as notas japonesas estavam esquisitas, mas mais uma vez deu tudo certo, o ouro veio e o Brasil enfim conquista esse ouro. E o Ítalo Ferreira, nordestino do Brasil, é o primeiro campeão olímpico de surf da história. Na natação, vambora, 200 metros livres masculino, a final com o Fernando Scheffer. A gente tinha esperança de medalha e parecia que não vinha, ele não largou muito bem, mas foi se recuperando uma prova esquisita e conseguiu o bronze no final. O coreano que dominou a prova acabou ficando sem nada, o Fernando Scheffer comeu todos eles e pegou o bronze para o Brasil. O ouro e a prata ficaram numa dobradinha inglesa da Grã-Bretanha com o Tom Dean e o Duncan Scott, e o Fernando Scheffer pegou o bronze na natação pra gente. E o Brasil medalhando na natação desde as Olimpíadas de 2012, tá? Ele tinha parado de medalhar aí por quase uma década e enfim, voltamos às medalhas na piscina. Além disso, resultados muito bons, tá? O Leonardo de Deus pegou a classificação em terceiro para a final dos 200 metros borboletas, então que vai ser no dia 29, então muito bem, outra final para o Brasil. Nos 100 metros livres que a gente tem o recorde mundial com o Cera Cielo, a gente acabou não conseguindo se classificar nem com o Pedro Spajari, que ficou em 25º, e o Gabriel Santos, que ficou em 32º, se classificavam 16. Classificados para a final do 4x200 masculino, o time Brasil ficou em 8º, na última posição para a classificação, mas classificado. Vamos disputar a final. Classificado também para a final dos 800 metros livres com o Guilherme Costa, e ficou em 5º lugar e vai pegar essa final também. No tênis de mesa, resultados surpreendentes e muito positivos. O Gustavo Tsuboi e o Hugo Calderano pegaram as oitavas de finais para o Brasil, que já é um resultado muito histórico, porque o Brasil só tinha pego oitavas de finais uma vez, e foi no Rio 16, e só era um atleta, agora foram 2, então o Brasil crescendo de desempenho no tênis de mesa. E o Gustavo Tsuboi nas oitavas ali para avançar para as quartas, acabou perdendo para o Yoon-Jun Lin, mas tem que ressaltar que ele fez uma partidaça. O China, eu não sei como é que fala o rapaz, o atleta de China Taipei, eu não sei qual é, taipeinense, taipeniano, taipeniano é de fuder,
Vamos combinar. Mas o que importa é que abriu 3-0 na partida. O Gustavo fez o primeiro set, fez o segundo e tava pra fazer o terceiro. Faltava um pontinho, mas o match point não veio em 3 chances e o atleta conseguiu virar, né? Então, infelizmente, a gente perdeu essa vaga, mas todos os méritos pro Gustavo Tsuboi. Nas 8h20, 8h30 da manhã, o Hugo Calderano, numa partida dificílima, num 4-3 de sets, venceu o sul-coreano Won Jin-young e conseguiu avançar às quartas de finais, fazendo um resultado ainda mais histórico para o Brasil. Vai para cima deles, Calderano. No tênis, outro excelente resultado. A dupla feminina do Brasil, que é a que tá restando aí nas duplas, né? A Pigossi e a Stephanie conseguiram ter um confronto muito equilibrado contra as tchecas. Um confronto em 3 sets, mas no finalzinho, no terceiro set, 13-11, a gente conseguiu vencer das tchecas e avançar para mais uma fase aí do tênis feminino em duplas. No triatlo, o Brasil até ensaiou, mas não conseguiu finalizar. As medalhas ficaram com a Flora Duff de Bermuda, um resultado histórico para o país, a britânica George Taylor Brown e a Katie Zaferes dos Estados Unidos. É importante falar que a Luísa Batista ficou em 32º, concluiu a prova, e também assim a Vitória Lopes. É só falar que a Vitória Lopes ficou no pelotão da frente por muito tempo, que eram as 6 primeiras, com essas que ganharam medalha. Ela ficou muito tempo na frente, mas não conseguiu segurar e acabou perdendo várias posições. Acontece, o triatlo é sobre isso mesmo e fica importante a experiência e o nome da brasileira cearense também, que conseguiu um excelente resultado e completou a prova. No vôlei, um jogo dificílimo contra a República Dominicana, mas as meninas do Brasil foram para cima e meteram 3-2 no tie-break, muito complicado, mas ganhamos mais uma vitória pra gente no vôlei. E para fechar o dia de hoje, levantamento de peso feminino 59 kg e 64 kg feminino. As medalhas foram em 59 kg para China Taipei, pro Turcomenistão e pro Japão no bronze, e nos 64 kg Canadá com ouro, Itália com a prata e China Taipei com o bronze. E a quadra de medalhas ficou assim: Japão em primeiro com todo o roubo, e é isso mesmo, o roubo 157 neles. Estados Unidos da América em segundo, a China em terceiro, os atletas da Rússia em 4, a Grã-Bretanha em quinto, Coreia em sexto, Coreia do Sul, né? A Austrália em sétimo, o Canadá em oitavo, a França em nono, a Alemanha em décimo, Kosovo em 11º, Itália em 12º, China Taipei em 13º e o Brasólia em 14º, dando um puta salto na classificação com esse ouro do Ítalo Ferreira. Vamos à agenda do dia 8, vamos pra cima, começando pelo basquete 3x3, o basquete 3x3 que vai ter agora o seu último dia, semifinal e finais. Então se você não viu o basquete 3x3, vá ver, é muito legal e hoje é o último dia de competições, tá começando às 5 da manhã, mas vai varar amanhã brasileiro e até 8h30 com as finais, masculino e feminino. Tiro com arco, hoje tem Brasil no masculino, Marcos de Almeida pega o Patrick Houston aí às 1h24 da manhã, né, o tiro com arco começa às 9h30, mas ele pega às 1h24 da manhã, com as eliminatórias de 32 avos. Mas caso ele passe, ele já joga as oitavas hoje, aí varando a madrugada adentro. Outro importante evento, ginástica artística, 7h15 da manhã, a gente vai ter a presença de Caio Souza e Diogo Soares no individual geral. Hoje é a final deles, tá? Então eles precisam ir pra cima, vão ter baterias muito difíceis aí, mas vamos ver se a gente conseguir um resultadinho aí, de repente uma medalha, quem sabe, seria muito bom. Tem toda a qualidade e tem todas as condições desses dois atletas trazendo uma medalha aí no individual geral masculino. Badminton, começando às 9 horas da noite, a gente vai ter 2 brasileiros hoje, às 10h20 da noite aqui no Brasil, a Fabiana Silva enfrenta a americana pelo grupo H e ela perdeu o primeiro jogo, então ela precisa ganhar. É um grupo só de 3 atletas, então ela precisa ganhar essa segunda partida de qualquer jeito para tentar a classificação. Já o Igor Coelho venceu a primeira, então tem uma certa vantagem, vai enfrentar um japonês, então cuidado aí, né? Já sabemos o histórico dos homens, mas ele tem essa vantagem da primeira partida, então vamos ver se ele consegue um bom resultado para garantir sua classificação sem muitas preocupações. Hoje começa o beisebol, às meia-noite a gente vai ter a partida de inauguração entre Japão e República Dominicana do beisebol. O basquete, a gente vai ter aí as outras rodadas do basquete, todas masculinos hoje, grupo A e B, Nigéria e Alemanha, Estados Unidos e Irã, Itália, Austrália, República Tcheca e França. E hoje tem Brasil no vôlei de praia. O vôlei de praia começa às 9 horas, mas às 11 da noite tem Ana Patrícia e Rebeca enfrentando a Lituânia aí no grupo D, buscando já a sua classificação.
Box. O box hoje começa às 11 horas com diversas categorias diferentes, peso médio, peso pena, peso pesado. A gente tem todo tipo de peso hoje aí. E a gente vai ter Brasil com o Keno Machado contra o chinês Dai Xiangshen. Espero que eu tenha pronunciado correto, na categoria 75 até 81 quilos, né? Vai ser a partida dele, vai ser às 11 da noite, perdão, vai ser às 2h12 da noite. Tava olhando o vôlei de praia, às 2h12 da noite, então ainda dá pra acompanhar, ainda é meio cedo, hein? Pô, dá, pô, se a gente tava acompanhando o Gabriel Medina ontem e o Ítalo Ferreira às 4 da manhã, às 2h12 dá pra acompanhar fácil o Keno Machado aí contra o chinês. Voltamos à canoagem slalom, agora com 2 representantes no masculino, né? No masculino caiaque, o Pedro Gonçalves, e no feminino canoa, de novo, a Ana Sátila. Vão começar a buscar aí a sua avenida, busca na classificação para semifinal na canoagem slalom a partir das 00h50. E aí o ciclismo de estrada, conhecido aqui como contrarrelógio no Brasil, começa às 11h30 da noite com o feminino e o masculino já valendo medalha. E aí o mergulho às 3 da manhã com o masculino sincronizado de plataforma, né, de 3 metros de springboard, valendo medalha também às 3 da manhã. E pismo, a gente hoje vai ter a final do adestramento, infelizmente sem brasileiro, às 5h30 da manhã aqui no Brasil. É um adestramento individual. E na esgrima, às 10 horas da noite, a gente vai ter a final do masculino com sabre, né, de time. Tem as quartas, a semi e a final do time masculino sobre sabre. Às 5 da manhã, o Brasil entra em campo no futebol. O futebol aí, o Brasil contra a Arábia Saudita, buscando a classificação na terceira e última rodada da fase de grupos. O Brasil venceu o primeiro, empatou o segundo, provavelmente vai se classificar sem muitos problemas, mas vale a pena vencer a Arábia Saudita aí para já chegar um fino ali nas quartas de finais. Então vai para cima deles. No handball, que tem dado muitas alegrias pro feminino, tá na hora de dar alegria pro masculino também. A gente teve 2 resultados difíceis, né? 2 derrotas seguidas, uma para a Noruega, outra para a França. A gente vai ter o terceiro jogo e esse é fundamental. Se perdermos esse, vai ficar muito difícil a classificação pro Brasil. Brasil e Espanha às 7h30 da manhã. Então, já entrando na manhã, o masculino, o handball começa às 9 da noite, mas o Brasil é o último jogo às 7h30 da manhã. Hockey, 9h30, masculino e feminino grupos. O judô, às 11 horas da noite. Hoje, feminino até 70 quilos e masculino até 90 quilos. Vai ter Brasil em dobradinha. O Rafael Macedo vai ser a primeira luta. Então, a primeira luta vai ser logo às 11 horas da noite. Ele já entra no tatame contra o atleta de Cazaquistão. O cazaque Islam Boisbaev vai entrar aí contra o Rafael Macedo às 11 horas da noite, buscando essa classificação. E o feminino ali vai ser o 8º card do feminino. Então, deve entrar aí por meia-noite e meia, meia-noite e 40. E a Maria Portela enfrenta a atleta de refugiados Nigara Shahin, aí buscando também a classificação. Quem sabe não vem mais uma medalha para o judô no Brasil. Remo começa às 10h10 sem o brasileiro. O Lucas Vertai vai só no dia 29. Hoje vai ter várias qualificatórias, mas não da categoria do brasileiro. Começa, né, às 10h10. O rugby de 7 começa às 9 com a semi e as finais do masculino. Então já fechando a categoria masculina do rugby de 7 a partir das 9 horas. A vela tem muito brasileiro nessa vela. Começando meia-noite e 5 o masculino e o feminino. Laser, 49FX, o FIM, o RSX, várias modalidades diferentes hoje da vela. A gente vai ter o feminino RSX de volta com a Patrícia Freitas às meia-noite e 5. Também à meia-noite e 5 o feminino 49FX com a Martine Grael e a Karina Kunz. O masculino 49FX também com o Marco Grael e o Gabriel Borges. O Jorge Zarif vai disputar pela categoria FIM à meia-noite e 5. Assim como as estreias, né, de Henrique Haddad e o Bruno Betlin na categoria 470 masculino. Também na 470 masculino, só que às 2h35 da manhã a gente vai ter a Fernanda Oliveira e a Ana Barbacan. Na categoria NACRA 17 duplas mistas, às 2h35 da manhã a gente vai ter o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino entrando aí no mar pelo Brasil. Tiro esportivo às 9 horas com a fossa, a categoria fossa masculino e feminino pelas qualificatórias. Natação às 10h30 com o Brasil e com final brasileira. A gente vai ter a final brasileira de 200 metros borboleta com o Leonardo de Deus, que está muito bem, pode pegar uma medalha. Ele ficou em terceiro na qualificatória já na semifinal. Então às 10h49 final brasileira aí com o Leonardo de Deus. Também outra final com o Brasil às meia-noite e 26, a final do 4x200 masculino, e o Brasil como time também tem chance de buscar de repente uma medalha.
E de manhã a gente vai ter as qualificatórias aí. A Larissa Oliveira entra na água pelo feminino 100 metros livres às 7h10, às 7h58 e às 8h12 pela mesma prova em diferentes baterias. O Vinícius Lanza e o Caio Pumputz pelo masculino 200 metros medley. E por fim, na natação, a qualificatória do feminino 4x200, que também vai ter Brasil aí por volta das 8h30 da manhã. Mais tênis de mesa buscando um resultado ainda mais histórico. O brasileiro Hugo Calderano, aí sétimo do ranking mundial, pega o alemão, que eu não vou nem arriscar dizer o nome, pelas quartas de finais, né? O tênis de mesa começa às 10 horas da noite aqui no Brasil, mas o Hugo só chega na quadra às 9 horas da manhã aqui no Brasil. 9 horas da noite no Japão, 9 horas da manhã aqui no Brasil. Então, quando você toma seu café e seu pão de queijo, você assiste aí o Hugo Calderano buscando essa vaga na semifinal. Bom, eu sempre gosto de pensar que o brasileiro tem chance em tudo. Ah, mas ele vai jogar no bobsled. Aí não vai dar certo no bobsled. Porque o brasileiro é guerreirinho e não desiste nunca. Mas tem que admitir que isso aqui vai ser complicado. Começando às 11 horas da noite, a gente vai ter tênis, né? Rodadas de duplas mistas e quartas e duplas do masculino e feminino. A gente vai ter a dupla feminina do Brasil por volta aí da 1 hora da manhã. Vai ser o segundo jogo da quadra, a Pigossi e a Stephanie enfrentando as americanas. Aqui seria um resultado maravilhoso, histórico para o Brasil buscar uma semifinal nas duplas femininas. O problema não é nem esse. O problema é mais tarde, o quinto jogo da quadra, ali por volta, sei lá, de quase 7 horas da manhã. A gente vai ter a Stephanie entrando de novo na quadra, junto com o Melo, contra simplesmente a dupla sérvia. Ela, a Stojanovic e o Djokovic. Teremos o Djokovic em quadra contra o Brasil hoje. Então, vai ser muito complicado isso aí com a qualificação, mas vamos torcer, né? Vamos torcer, eu acredito que dá pra gente com certeza aí passar do Djokovic. Quem é Djokovic na fila do pão na frente da Luiz Stephanie? É isso aí. Às 9 da noite começa a terceira rodada do vôlei masculino e às 9h45 da manhã, o último jogo da rodada, o Brasil enfrenta os atletas da Rússia buscando a sua terceira vitória consecutiva. Do polo aquático, às 2 da manhã o masculino preliminar, né, o grupos continuando, e por fim o levantamento de peso às 1h50 da manhã, com o masculino até 73 quilos, valendo medalha, mas sem Brasil. É isso, acabou, falei muito. Esses foram os resultados do dia 7 e a agenda agora pro dia 8, né? Começando na madrugada do dia 27 e terminando na manhã do dia 28 aqui no Brasil. As Olimpíadas estão fulminantes, tá muito legal de acompanhar, então segue a gente nas redes sociais para você não perder nada. E vambora, amanhã tem mais vídeo, se inscreve, deixa um like aí e muito obrigado por tudo. Tamo indo, valeu!